E aí, galera? Nossa, que voz, hein, Henrique? Fala um pouco pra gente. Essa minha voz tá maravilhosa. Oi, Mari, tudo bem? Como é que você está? Tá travando aqui pra mim. Então, começando mais um episódio do Abroad. Hoje nós vamos falar sobre economia solidária e agroecologia. Nossa convidada especialíssima é a Mariana Machiste de Freitas, que por um acaso é minha prima, e agora eu vou apresentá-la formalmente. Mas antes, tudo bem, Mari? Como é que você tá? Tudo bem, e vocês, como Ixi, estão? Tudo ótimo, é um prazer recebê-la aqui Eu no tô nosso travando, né? humilde podcast. Certinho, Ah, tudo Relaxa, mas- certinho. você tá um pouco nervosa, relaxa. É por isso. ó, então vamos ler o currículo da Mariana, que o currículo dela é de respeito, hein? Vai lá. Mariana é bacharel em Ciências Econômicas, mestre em Desenvolvimento Econômico na Universidade Estadual de Campinas. Trabalhou com assessoria a empreendimentos econômicos solidários na ITCP da Unicamp e da UFSCar. Ela é doutora, desculpa, doutora Mariana. Bom, ela é doutora em Educação pela UFSCar nas áreas de práticas sociais e processos educativos. Atua como assistência técnica rural a agricultoras e agricultores familiares da cidade de São Carlos. Como associada do Instituto Florada em São Carlos, desenvolvendo grupos de pera que essa palavra aqui não é muito fácil não. Meliponicultores e de produção orgânica de 2 assentamentos rurais da cidade. Atualmente é sócia da startup Florada Tech. Porra, pagamos Bom, pau, hein? hein? Curriculão, né? Eu acho que a gente falou num outro podcast que tem duas pessoas que você pode chamar de doutor só, né? Quem tem doutorado e o garçom. É o garçom. É isso aí. Exato. O Então, no resto- caso. Mas, como ela é minha prima, eu vou chamar ela só de Mari mesmo, porque foi assim que eu a conheci. Depois dessa introdução maravilhosa, vamos ouvir da Mariana um pouco de como foi a escolha da sua profissão, o que levou você a fazer o curso de economia, o que te levou para São Carlos. A gente quer saber um pouco de como que você escolheu esse caminho aí. Você pode contar para a gente um pouquinho? Bom, primeiro para o curso de economia, né? O Henrique sabe, né? Eu cresci dentro de movimento político, né? De partido político junto com os meus pais aqui na cidade. Então, desde pequena, eu sempre tive interesse por questões da sociedade, sempre fiquei sensibilizada pelas questões de desigualdade social, né? Então, era sempre uma questão que eu recebia, assim, que eu tinha. A sensibilização por parte desse olhar, de olhar a sociedade, ver as questões da sociedade, o problema da sociedade. Quando eu era adolescente, a gente passava muito tempo trocando ideia, conversando sobre as questões políticas, né? Então, sempre foi um interesse meu. Apesar do meu pai ser economista, eu tive o interesse em fazer economia por conta de outra pessoa, outro político, que é economista também, falou bastante bem da economia da Unicamp, né? Então, e aí eu ficava falando, não, vou fazer economia da Unicamp, que é um curso que estuda bastante a história econômica do Brasil, que estuda o contexto brasileiro e estuda economia como umas ciências sociais também, uma ciência social. Então, é um curso mais voltado para um entendimento do que é o Brasil e para um entendimento do que você pode ser como economista atuando né, no país. Então, tem uma formação forte em políticas públicas, né? Então, por isso que no mestrado eu acabei indo estudar políticas públicas. Mas aí, no final da graduação, eu já comecei a atuar na incubadora tecnológica de cooperativas populares, e lá eu comecei a atuar, né, como economista para auxiliar os empreendimentos de economia solidária dentro da cidade de Campinas, né, que era, no caso, a ITCP da Unicamp, né, a atuação da ITCP da Unicamp. Então, dentro dessa atuação da ITCP da Unicamp, eu me interessei em estudar
as políticas públicas de economia solidária. Então, as políticas públicas de economia solidária, elas tinham, né, um arcabouço político. Então, e aí em 2009 eu acabei entrando no mestrado em desenvolvimento econômico lá na Unicamp para estudar políticas públicas de economia solidária. O que me levou para São Carlos foi o coração. Eu acabei conhecendo, né, o meu companheiro dentro dessas reuniões. Mentira que foi por causa de macho que você foi para São Carlos. Eu acabei indo para São Carlos por conta do meu companheiro que também trabalhava com economia solidária. É o Clóvis, né? O Diogo. Não chame ele de Clóvis, por favor, tem que ficar bravo. Minha avó chamava ele de Clóvis. Só para dar a minha avó chamava ele de Clóvis porque a minha avó chegou um momento do final da vida dela que ela não lembrava mais das pessoas. E aí, quando ela lembrava, ela trocava os nomes, principalmente das pessoas recentemente conhecidas, né? Então, aí ela era mó bonitinha, ela pedia para eu anotar o nome dele e ela dobrava no papel e colocava no bolso, assim. O mais legal é que esse Clóvis nunca existiu. Esse Clóvis é só na cabeça da minha avó. Será que nunca existiu? Sei não, hein? Nunca existiu. Olha lá. Ela inventou o nome. Não conheço nenhum Clóvis. E se foi uma paixão antiga da sua avó e ninguém sabe quem foi? Isso pode ser. Então. Clóvis era o seu verdadeiro avô. E aí o Diogo é parecido, né? O Diogo é parecido pode ser parecido com essa antiga paixão. E aí, então, lá eu fui atuar na incubadora da UFSCar, né? Lá eu atuei com um banco comunitário, né? Na criação de um banco comunitário na periferia lá da cidade. E foi bem legal esse processo, né? De atuação e de fomento a uma organização que também pensava naquele desenvolvimento local, né? Da cidade. O banco comunitário existe ainda, mas não atuando como banco, por conta de questões de dificuldades mesmo da manutenção da política pública de economia solidária, né? Depois do governo Dilma, a gente sabe que tiveram alguns cortes e a economia solidária saiu da pauta, né? Respondi sua pergunta? Perfeitamente. A menos que alguém tenha... E aí, indo para São Carlos, aí posso contar um pouco mais dessa ida para São Carlos. A gente, num primeiro momento, o Diogo já estava morando, né, numa ecovila, então aí depois ele morou 6 meses e aí em 2009 já voltou para a cidade. E aí depois, em 2010, a gente ficou um grupo de amigos conversando sobre ecovilas, né, falando sobre permacultura naquele momento. E aí a gente voltou a pensar em morar naquela ecovila que era a Ecovila Tibá. Que é onde você mora até hoje. Que é onde eu moro hoje. Então, a gente morou de 2011 até 2012. Naquele momento não deu certo, a gente foi morar numa chácara. Foi quando eu tive minha filha, né, em 2014. E aí, em 2015, com ela com 6 meses, a gente voltou a morar na Ecovila, né, porque a Ecovila foi mudando, foi transformando, e essa transformação foi trazendo um maior interesse para a gente para voltar, né? Massa demais. Legal. Conta pra gente como que é essa ecovila, essa comunidade que vocês vivem, como que, resumindo, né, como que funciona lá dentro o sistema. A ecovila, a ecovila que a gente mora é uma terra coletiva, né, a terra da associação. Então, quando você entra, você compra uma cota à parte, como se fosse uma entrada numa cooperativa, né? Você compra um valor de cota, que é o valor dividido da terra entre X, né, cotas de pessoas, X número de pessoas. Essa ecovila, o processo de entrada é um processo mais, a gente chama assim, do santo bater, da amizade acontecer, porque não é uma ecovila que tem uma linha específica, não tem uma linha espiritual específica, uma linha de comportamento específica, não tem uma linha nem política específica. Então,
é uma ecovila que a gente preza por viver na diversidade, né? Só que viver na diversidade é um processo conflituoso. Viver em comunidade é um processo conflituoso. Então, a gente tem experiências, assim, de diversas pessoas vindo morar na ecovila. Quando eu retornei à ecovila, a gente tinha acabado de receber um encontro grande de agroecologia, né? Então, várias pessoas foram morar lá, queriam ser voluntários, queriam entrar para a ecovila. Só que esse processo de viver coletivamente, ele é um processo tortuoso, porque mesmo quando a gente tem a nossa família, existe conflito dentro da nossa família, né? Existem conflitos de coisas de rotina, existem questões que a gente tem que aprender a lidar, né? Então, e esse lidar com os conflitos no dia a dia é um processo de aprendizado. Então, a gente vai sentindo esse balanço, né? Sente que tem pessoas que vêm, tem pessoas que vão, tem pessoas que se determinam a ficar. Tem esse processo da convivência que vai ser onde a gente vai, as pessoas vão percebendo que, não, eu quero ficar, não, eu não quero morar aqui por causa disso e disso daqui. Uma perguntinha. Qual é o nível de interação que você tem com os outros moradores? Porque eu sei que você tem a sua casa, é um terreno, é um sítio, uma fazenda, sei lá. Você tem a sua casa. Eu sei que tem as áreas comuns, que as pessoas que moram lá dividem aquilo, mas qual é o nível de interação que você tem com as outras pessoas? Se você quiser, você fica só dentro da sua casa e não conversa com ninguém, ou todo mundo tem alguma obrigação que precisa fazer alguma coisa específica lá dentro e aí você não está isento de se relacionar com as pessoas? Eu queria entender um pouco disso. E na mesma pergunta, se existe, por exemplo, quando tem diferenças entre as pessoas, se existe um mediador ou tipo um conselho de pessoas que ajuda a regulamentar, né, o que, tipo, as suas expectativas, os seus deveres e responsabilidades, vamos dizer assim, e direitos, né? O que acontece? A Ecovila tem sócios, então são esses sócios que determinam como que é as regras de convivência, alguns acordos com relação à gestão mesmo da Ecovila. A Ecovila, ela passou por processos muito cíclicos em relação a nível de interação. Então, por exemplo, quando eu retornei, era uma época em que a gente tem a casa sede da Ecovila, né? Então, a gente ainda não tinha construído algumas casas. Então, todo mundo morava na casa sede. Então, você imagina, pessoas com família, com filho, até com gato, morando em um quarto da casa-mãe. A outra do outro quarto do lado, marido, filho, outra família. Ou a outra na casa de cima, 2 quartos com família, um casal e 2 filhos. Então, assim, você tem noção, gente em barraca, a gente tinha, pelo menos, assim, umas 3 barracas com pessoas morando em barraca. Por quê? Porque teve esse momento em que muita gente falou, não, eu quero ir morar na Ecovila. Olha, mas a gente não tem estrutura. Não, mas eu quero mesmo assim, de vender apartamento e ir morar lá na Ecovila. E a gente falando, mas a estrutura, ela é uma coisa que é importante. Por quê? À medida que você vai morando, você vai sentindo a necessidade de um melhor conforto, de uma maior estrutura. À medida que você vai morando, você vai reclamando do barulho do quarto do vizinho, você vai reclamando do banheiro, você vai reclamando da cozinha. Então, isso vai gerando muitos conflitos. As atividades coletivas e tal. Então, aí, com esse monte de gente, o que acontecia? A gente tinha uma divisão de refeição. Então, cada dia, uma dupla ou um trio cozinhava, que a gente chamava de cuidado coletivo. Porque para você conseguir fazer uma gestão da alimentação, para você conseguir fazer uma organização do espaço, organização da limpeza, a gente fazia rodízios. Então, era rodízio para comer, rodízio para usar lavanderia, rodízio para limpeza, né, e manutenção, rodízio para cuidado das crianças, né, então, às vezes,
a gente tinha, naquele momento, antes da pandemia, a gente tinha uma cuidadora que os pais pagavam essa cuidadora no contraturno. Aí tinha uma Kombi, que o pessoal pegava a Kombi e levava as crianças todas para a escola, na hora do almoço, depois do almoço coletivo. Então, tinha uma interação muito maior, tinha um número de pessoas morando ali muito maior. Então, isso exigia uma organização para, inclusive, reduzir os conflitos, né? Para, inclusive, não ter problemas, ter coisas, né, de convivência. E isso dava muito certo, assim, lógico, tinha várias questões, mas isso dava muito certo, isso foi muito legal. Certo, é interessante demais escutar isso. Eu escutei mais de uma vez recentemente alguns podcasts que eu sigo. Existem pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, é onde eu acho que eu mais escutei ultimamente, no meio oeste principalmente, tem muita gente que tem tentado fazer isso. Quer dizer, muita gente, relativamente presente hoje em dia nas sociedades, né? Muita gente tem tentado organizar projetos parecidos com investimento privado. Ou seja, o que eu acompanhei é muita gente que, assim, extremamente jovens, fizeram muito dinheiro no Vale do Silício, vendendo aplicativo e coisas do tipo, com ideias mirabolantes e ficaram ricos, assim, da noite para o dia e tal. E quando eles chegam nos 30 e poucos, 40 anos e assim por diante, e são multimilionários e tal, têm decidido comprar vários lotes de terra onde eles conseguem acordos mais acessíveis e tal, em lugares onde são mais ou menos afastados da civilização, e tem feito uma coisa tipo de seleção realmente das pessoas que eles querem vivendo lá, nesse projeto. Ou seja, o investimento é colocado por um determinado grupo de pessoas, ou às vezes até uma pessoa só, e aí eles selecionam uma família de dentistas, uma família de médicos, uma família de professores, de engenheiros e tal, não sei o que, tentando tentando essa filosofia de ser autossuficiente, que com certeza no passado já aconteceu muito em diversas partes do mundo, mas é como você falou, tudo tem que ter um começo, e conforme o tempo vai passando, com certeza existe muita coisa que a gente, vivendo na cidade, vamos dizer assim, meio que nunca parou para pensar, né? Até onde, por exemplo, começa a liberdade de um e termina a do próximo, por exemplo. Não deve ser uma coisa simples de gerenciar, vamos dizer assim, no dia a dia. Mas as ecovilas que eu conheço, pelo menos as daqui do Brasil, as que dão mais certo são as que não têm dono. E é isso que eu acho que é o processo disruptivo mesmo das ecovilas, assim. Porque o que acontece? Quando uma ecovila tem o dono e existe um coletivo querendo fazer determinada coisa, às vezes o dono não quer que essa determinada coisa seja feita, o dono fala não vai fazer e pronto. Existe uma hierarquia dentro desse coletivo. Por mais que a gente tenha os sócios, que são os sócios que determinam quem entram e quem sai, e isso depende muito do perfil das pessoas, né? A gente acolhe muita gente e a gente se propõe em muitos momentos, teve momentos que a gente esteve fechado, mas teve momentos que a gente esteve aberto e a gente falou, não, vamos se propor a viver com as pessoas que querem viver com a gente, que querem vir. E esse processo existe, a gente acolhe as pessoas na casa-mãe, elas vêm viver 3 meses, aí depois se a pessoa fala, não, eu quero viver mais um pouco, eu quero ficar mais um pouco. Então existe um teste grátis? Então, é que não é teste grátis, né, porque o que acontece? A gente não solucionou, que é uma questão das ecovilas, no geral, a gente não solucionou a nossa geração de renda a partir da ecovila. A gente recebe turista, em alguns determinados momentos já recebeu mais, a gente recebeu cursos, a gente recebe pessoas para vivenciar e produzir o alimento, mas a gente não consegue gerar renda para todas as famílias a partir disso. Então por exemplo, não tem como vocês abrigarem pessoas que vão
contribuir com o trabalho, por exemplo, para... Tem, mas de uma forma em que a gente consegue subsidiar um pouco a estada dessa pessoa, mas a gente não consegue subsidiar tudo. Entendeu? Entendi. Em determinados momentos a gente cobra uma estadia barata, a alimentação, a pessoa pode utilizar da alimentação do que tem ali, inclusive produzir mais, mas a alimentação dali não é, hoje em dia, por exemplo, uma alimentação que dê autossuficiência para a gente. Então, a pessoa tem que comprar coisas do mercado. Então existe essa questão. E muitas vezes existem pessoas que, né, a gente já teve experiência de pessoas que falavam, não, eu quero viver sem dinheiro, mas eu vou morar aí com vocês. E a gente, beleza, mas como é que você vai pagar as suas coisas? Não, tudo com troca. Mas não é tudo que a gente pode trocar, né? Então o legal é isso, assim, a gente tem todo um processo de construir autonomia, de construção de autonomia, mas ao mesmo tempo a gente não tem uma autossuficiência completa. Está longe disso, inclusive, e nem se nos propomos, porque a gente precisa de energia solar, energia elétrica. Podemos fazer energia solar? Podemos, mas quando acabar, tiver algum problema, a gente vai precisar da energia elétrica. A gente precisa de internet para trabalhar, né? A gente precisa de produtos que não são produzidos na região, precisa de diversas coisas. Precisa levar as crianças para a escola, né? Que já tivemos. Então, eu acho que o que eu vejo como o ponto fora da curva, o que traz ganhos, né, é essa convivência entre as pessoas. Até ia falar assim, para a gente finalizar a Ecovila, para eu poder contar de outras coisas, né, a nossa experiência na pandemia foi muito bacana. Eu ia perguntar isso agorinha mesmo. A gente teve um processo em que as famílias foram precisando gerar renda e algumas famílias foram até voltando para a cidade. E aí, quando estourou a pandemia, todo mundo falou, aonde que eu vou ficar na pandemia, durante a pandemia? E aí, as famílias voltaram para Ecovila. Então, a gente voltou a ter a gente ficou cerca de 25 a 30 pessoas durante a pandemia. Então, a gente voltou a fazer esse cuidado coletivo, que eram as refeições, a gente voltou a fazer as divisões de limpeza, a gente voltou a ter escolinha, porque tinha muitas crianças lá, então aí ficaram 2 pessoas só para essa parte de pensar atividades para a escolinha. E o legal das atividades da escolinha é que são coisas que usam a natureza como espaço de aprendizagem, então as crianças aprendendo a fazer bioconstrução, as crianças aprendendo sobre os tratamentos, né, as crianças aprendendo sobre tudo que tem ali na Tibá, plantando, ajudando a plantar a nossa horta, porque aí a gente reativou a nossa horta. Então, foi todo um processo coletivo em que a gente tinha muita atenção para sair da Ecovila, para fazer mercado, tal. Mas aí o que eu acho que é legal, assim, que aí a gente não tem um trabalho só dentro da Tibá. E por isso que a gente usa muito o conceito da agroecologia junto com a permacultura. Porque além da gente pensar em questões sustentáveis, como a permacultura pensa, a gente também pensa em questões sociais. Então, eu e mais uma companheira ali da Tibá, a gente tem experiência de um grupo de consumo lá em São Carlos, que chama Thunder. E aí, dentro desse grupo de consumo, a gente sempre busca comprar arroz do MST, café do produtor ali do lado, castanha de uma cooperativa do Acre, direto. Então, a gente tem um grupo de consumo que comprava direto produtos direto das cooperativas e direto dos agricultores. Com a pandemia, eu já tinha uma experiência anterior de trabalhar com os agricultores, vendendo cestas agroecológicas, cestas orgânicas, de um assentamento lá. Quando estourou a pandemia, eles falaram que eles não queriam continuar com essas cestas por receio de contato com outras pessoas, a maioria são idosos, tal. Então, a gente falou, não, vamos continuar, pelo menos, comprando
né, a nossa necessidade até a gente conseguir ter a nossa autossuficiência na horta, né? E aí a gente fazia esse que a gente chama de cadeia curta de comercialização, né? Que é você comprar direto do agricultor, a gente fazia encomenda, ia lá, catava as caixas, pagava eles, fazia esse pedido. Foi muito interessante nesse sentido, da gente tentar também criar redes que não só dentro da Ecovila, né? E, ao mesmo tempo, esse trabalho sempre continuou, era anterior do grupo de consumo e ainda continua, né? No sentido de sempre pensar nos agricultores ali do lado, incentivar a existência de uma feira, aí dentro dessa feira fazer a divulgação, né? Da feira orgânica para com que as pessoas, né, fossem comprar os produtos dos agricultores ali. Então, um pouco também voltando para a economia solidária e voltando também para pensar nessa atuação junto com os agricultores, né, não pensando apenas na ecovia. Esses agricultores que você comenta, quando possível, tudo local, certo? Sim, aí o que a gente, assim, o que os agricultores, a gente, aí é a parte do meu trabalho e do trabalho do Diogo como assistência técnica, né? Antes da pandemia, a gente já trabalhava com esses agricultores, então eu fazia o trabalho das cestas, que eles vendiam para a cidade ali, então a gente conseguia consumidor das duas universidades para comprar as cestas desse assentamento, que se chama Assentamento Santa Helena, e o Diogo ajudava nas compras públicas, que é o quê? Existem duas políticas públicas que foram criadas pelo governo Lula lá em 2003, 2005, que é o programa de merenda escolar e é o programa de aquisição de alimentos. E aí, para esses programas, existe uma exigência de documentação, uma exigência de fazer projeto de venda, uma exigência de calendário de entrega. Então, e como eles são orgânicos, eles têm um recebimento a mais, né? A prefeitura, por exemplo, paga 30% por eles serem orgânicos. O que acontece? Antes da pandemia, eles entregavam bastante para merenda escolar. E a gente ajudava nessa assessoria para eles conseguirem acessar essas políticas públicas. Com a pandemia e fechamento das escolas, acabou. Então, eles não tinham para onde entregar. Então, a gente tentou criar outros canais de comercialização, mas foi muito difícil naquele momento por conta dessa incerteza com relação ao contexto mesmo, né? A gente está tendo um envelhecimento no campo, pessoas estão ficando mais idosas, e aí a Covid, ela atingia mais, né, com maior gravidade os idosos, então eles ficaram com mais receios desse contato. Então, os que falaram, depois de 6 meses, mais ou menos, eles falaram, não, vamos voltar para a feira. E aí eles voltaram para a feira com bastante receio, com bastante protocolo, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não retornaram para a feira. Então, teve um momento ali de balanço até a gente conseguir voltar a ter a merenda escolar, né? E aí a gente retornou com a assessoria para eles voltarem a entregar para a merenda escolar, as escolas foram abrindo novamente, né? E teve todo o processo de retorno durante 2021 e 2022. Então, é como se a pandemia tivesse trazido problemas diferentes que eles, mesmo a pandemia tendo acabado, os reflexos ainda permaneceram, é mais ou menos isso, certo? Permaneceram porque são problemas que são estruturais em alguns momentos, né? Então, até você conseguir retomar, lá tem uma questão, os 2 assentamentos que a gente faz assessoria, tem uma questão da água, né? Então, por exemplo, no assentamento do Santa Helena, a gente faz a assessoria para agricultura orgânica e para comercialização. Aí, um pouco antes da pandemia, a gente iniciou no outro assentamento, que também tem problema com água, com acesso à água, um trabalho de criação de abelhas, né, de abelhas sem ferrão. E aí, nesse assentamento,
a gente conseguiu uma emenda parlamentar para comprar caixas de abelha para as mulheres poderem fazer, né, o trabalho que a gente chama de meliponicultura, que é o manejo das abelhas sem ferrão. Se você não está dentro da sociedade alternativa, a sociedade alternativa sempre esteve dentro de você. Repete esse nome aí para mim, por favor, que eu tive dificuldade. Meliponicultura. Interessante. Vamos falar disso aí um pouco, que isso aí tá na pauta. Quero entender um pouco desse trampo aí. Vamos explorar um pouco desse negócio. O que é isso? O que são essas mulheres? O que isso significou? Se isso ainda acontece, se ainda trabalha com isso ou não? O que acontece? Lá a gente conseguiu uma emenda parlamentar de um vereador para fazer esse projeto. Na época, eu estava com uma parceria, né, de uma outra empresa, de uma bióloga que já fazia essa atuação, e a gente tinha um instituto, que é uma associação, pela Ecovila, né? Então, o que acontece? Quando a gente falou, não, vamos ampliar a nossa atuação para fora da Ecovila, e a gente criou uma associação que chama Instituto Florada. Esse Instituto Florada recebeu, por meio de convênio, né, junto com a prefeitura, um primeiro convênio para desenvolver... Espera só um minuto. Esse Instituto Florada é a startup Florada Tech? Não, é outra. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Uma é associação, outra é empresa. Tá. Apesar de ter o mesmo nome. Eu Aí confuso. o Instituto Florada fez esse convênio, e aí a gente passou a desenvolver curso de meliponicultura nesse assentamento. Aí veio a pandemia, reduziu o número de mulheres, mas aí depois da pandemia veio algumas mulheres e alguns homens também querendo se integrar ao projeto, e a gente conseguiu mais uma emenda parlamentar, e aí nesse sentido a gente foi desenvolvendo oficinas, né, dentro da área da meliponicultura, a compra de insumos, né, para eles irem aprendendo a manejar e aprendendo de forma avançada, e depois a gente também, e paralelamente também oficinas de economia solidária. Nesse trabalho de fomento, a gente também conseguiu incentivar sistemas, né, fazer um projeto piloto de sistema agroflorestal melífero, né, melitófito, que é para as abelhas, para produzir comida, né, e aí, se vocês quiserem, depois a gente entra no bate-papo sobre segurança alimentar, que é uma questão, que é uma pauta importante também. E aí, nesse processo de fazer SAF, criar abelha, a gente foi desenvolvendo um trabalho com um grupo, e eles decidiram criar uma cooperativa, né? Então, no meio do ano passado, já eles criaram uma cooperativa que chama Cooper Abelhas, que tem o intuito de fazer venda conjunta, o trabalho de manejo conjunto, e aí eles ampliaram não só para as abelhas sem ferrão, mas também para as abelhas com ferrão, que é a apis mellifera, que é aquela abelha que pica, né? Desenvolvendo, então, a apicultura e a meliponicultura. Então, a gente desenvolve esses dois trabalhos. Para a gente entender aqui, então, certinho, esse meliponicultura, falei certo? Falou. Acho que não, né? Faz mel. É o manejo das abelhas. Assim como tem a apicultura, que você cria abelha, que é aquela abelha europeia africanizada, né? Então, sim, mas o intuito de vocês é a comercialização do mel, ou não? Dentro da meliponicultura existem diversas formas, né? Diversos produtos. Então, você pode ensinar a criar abelha, você pode vender a caixa com abelha ou vender a caixa só de madeira, você pode vender o mel, colocar as abelhas para produzirem mel, própolis, pólen, você pode usar esses produtos para outros tipos de produto, como sabonete, pomada. O que acontece? As abelhas sem ferrão são nativas do Brasil. A gente tem cerca de 200 espécies de abelhas aqui no Brasil. E as abelhas sem ferrão que você fala é aquelas pequenininhas que entram em qualquer buraquinho. Jataí, mandaçaia, aquelas pretinhas que o pessoal fala, que gruda no cabelo. Que gruda no cabelo, tem várias pretinhas que o pessoal chama de escaptotrigona, o nome delas, né? Escaptotrigonas. Então, aí o que acontece?
O Brasil ele está desenvolvendo bastante conhecimento nessa área, apesar de que as abelhas sem ferrão têm ocorrência em outras áreas do globo, principalmente nas áreas quentes, né? Então, essas abelhas, elas produzem um mel que é, assim, riquíssimo, né? Um mel que tem diversas propriedades medicinais, tal. Então, a mais conhecida é a jataí. Então, vou tomar um mel da jataí, que é aquela abelhinha pequenininha. A gente ouve falar dos nossos avós que produziam, tal. É esse tipo de conhecimento que está sendo resgatado, que é um conhecimento de manejo, inclusive, indígena, né? Esse conhecimento está sendo resgatado e está tendo uma atividade de geração de renda. Para vocês terem noção, diversos chefes de cozinha gostam de utilizar esses méis, e esses méis são muito mais caros, porque as abelhas sem ferrão, elas produzem menos comparado com as abelhas com ferrão, que é a Apis mellifera, né? Mais exclusivo. É mais exclusivo, é mais caro também, né? Então, É o mel e é mais gourmet. difícil de produzir. É um mel gourmet, está se tornando, mas é um mel também popular, isso que é legal, que é um mel do conhecimento popular, dos avós, dos antigos agricultores, né? Isso que é legal de se incentivar que exista, né? Principalmente Legal. dentro dos assentamentos, nesse trabalho com os agricultores e as agricultoras, né? Uma curiosidade a respeito da Nova Zelândia é justamente a produção de mel também. Aqui tem um mel único, feito daqui, que gente do mundo inteiro vem para comprar. Inclusive usado como cicatrizante também, as pessoas até passam na pele. Mas é um mel da Apis, né? Ele é um mel da Apis produzido a partir de uma planta específica que tem exatamente, ali, Manuka né? é o nome. Isso mesmo. Exatamente. O mel da jataí, para você ter noção, tá, só uma curiosidade, o mel da jataí, ele pode ser usado como colírio para combater conjuntivite. Uau, que legal. Então, tem diversas outras propriedades dos méis, assim. Porque o que acontece, né? A gente tem um movimento no Brasil de agroecologia, que a ideia é que a gente pense diversas questões com relação à nossa produção de alimento. Então, o que a gente tem no Brasil? A gente tem no Brasil uma produção baseada na monocultura. Né? Então, a gente tem uma produção baseada na monocultura, na concentração de terra e no veneno, né, no agrotóxico. Essa produção, que eles chamam de alimento, na verdade, é uma produção de commodities, né, em que você está basicamente exportando grãos para outros países para usar isso de insumo. A produção de alimento em si, no país, ela é dentro da agricultura familiar, né? Então, a agricultura familiar são pequenos e médios produtores, alguns conseguem ter acesso à terra, outros que conseguiram a partir da luta, né, dentro da reforma agrária, dentro de movimentos de luta de sem terra. Então, a produção de alimentos, ela existe dentro dessas propriedades. Porém, o que acontece? A gente tem um sistema de distribuição do alimento que é concentrado também, né? Que existe a lógica das grandes redes de supermercado e que dificultam o acesso do pequeno agricultor para essas grandes redes. Então, eles têm que vender para intermediários para conseguir vender os seus produtos. E aí a lógica é a lógica de espremer o agricultor para com que ele venda aquilo que ele produz pelo preço mais baixo possível, para com que o intermediário também venda para o supermercado, e grandes redes de supermercado também é um preço muito baixo, para as grandes redes, né, terem o seu lucro lá nas alturas. O ponto é que o alimento ele está se tornando muito mais homogêneo, no sentido em que, se você vai no supermercado aqui em São Paulo, e num supermercado
no sul do país ou um supermercado no norte, você vai encontrar, às vezes, praticamente os mesmos alimentos, por causa dessa questão da homogeneização do alimento nas grandes redes de supermercado. Esse sistema acaba não favorecendo a agricultura familiar. Então, a gente acaba vendo que muitas vezes o agricultor não consegue produzir na sua terra, não conseguindo, né, ou tendo dificuldade de produzir, porque não tem acesso à água, muitas vezes foi excluído do acesso à água por conta de conflitos territoriais, muitas vezes não consegue comprar insumos ou comprar sementes por conta da lógica também das sementes irem para as grandes corporações, né? E aí a gente tem o exemplo dos transgênicos. E aí, quando consegue produzir, não consegue vender ou tem muitas dificuldades para acessar o mercado. Então, essa lógica, né, da estrutura da produção de alimentos é uma lógica em que a agroecologia questiona e visa construir outras redes. Então, a ideia das cadeias curtas de comercialização, de você comprar dos agricultores que são da sua região, você voltar a consumir produtos que são característicos da sua região, que muitas vezes tem, né, resgatar as feiras locais, elas são um exemplo desse tipo de distribuição? Sim, as feiras locais, sim. Tem cidades que incentivam feiras de produtores, mas tem produtores que são revendedores, são feirantes, na verdade, são revendedores. Então, existe uma certa diferenciação, tem que tentar ver na cidade se você consegue achar produtores. Geralmente as feiras agroecológicas são de produtores, não de revendedores. Aí tem cidade que chama Feira do Produtor, mas você chega lá é tudo revendedor. Ele comprou lá do Ceasa e está lá revendendo. O Ceasa, que é um outro revendedor. Que é um outro revendedor. Aí o que acontece? As feiras são importantíssimas da gente incentivar, né? Então, por mais que ele está lá revendendo o produto, se você está ali achando quem é o produtor, entendendo que ali você está saindo do supermercado, porque o supermercado te traz aquela lógica do imediatismo, né? De você querer comprar tudo que tem ali no mesmo lugar, a praticidade e tudo mais. Então, é importante incentivar as feiras, principalmente de produtores, né, de produtores, feiras agroecológicas principalmente. E a agroecologia, a gente fala que não é apenas de produtos orgânicos. Os produtos orgânicos são, muitas vezes, alguns produtores reproduzem a lógica da monocultura para o orgânico, e aí isso está crescendo, né, existe uma crítica, mas, ao mesmo tempo, existem agricultores que estão ali produzindo orgânico e outros, né, produzindo orgânico e agroecológico, que muitas vezes em sistemas agroflorestais, adotando formas de plantio que reveza, faz rotação, né, dentro da terra, de rotação de cultura, né, então, são diversas formas de produzir, né, então, isso depende muito também da agricultura local. Posso fazer uma pergunta de alguém que é ignorante no assunto? A monocultura da terra a monocultura de forma geral, contribui para o empobrecimento da terra, correto? Sim. A longo prazo, especialmente. Só que no curto também. Também. Só que é uma coisa que, por motivo de monopólio de grandes empresas e por causa de atender a demanda também de certas coisas, é mais ou menos impossível de mudar esse cenário? Ou é uma coisa que, se a gente contribuísse como sociedade, a gente poderia encorajar para o futuro? O que acontece, né? Existe uma chamada Revolução Verde na década de 70, em que houve o desenvolvimento da agricultura, né, desse tipo de agricultura, certo, em que você cria grandes maquinários, você tira trabalhador do campo, substitui esses trabalhadores por grandes máquinas, e você otimiza isso como uma linha de produção mesmo. Então, quanto mais homogêneo tiver, melhor. Só que tudo em nome de cortar custo o máximo possível, né?
aumentar a renda, dizer que aumentar a produtividade. Só que quando você coloca só soja, o que você está fazendo? Aquela terra, você está tirando os mesmos nutrientes da terra, então você já vai, na próxima vez que você plantar soja, você vai precisar de fertilizante para aquela terra, para adubo químico, né, fertilizante químico. Correção de nutriente, né? Isso, que foi desenvolvido nessa época, mas você também vai precisar de defensivos e herbicidas que atrapalham a produção. Então, ervas daninhas que crescem no meio da soja, ou mesmo um tipo de doença que dá na soja. Porque o que acontece? Quando você planta em monocultura, chega um gafanhoto, vou dizer, porque eu sou leiga, não sou agrônoma, né? Então, posso estar falando de bicho que come a soja, que ataca a soja, mas que pode não ser no exemplo real. Se chega um gafanhoto que quer comer aquela planta, você vai dar de bandeja grandes áreas para aquele gafanhoto se reproduzir e comer aquela planta. E aí, então, você vai precisar produzir veneno para aquele gafanhoto não vir comer aquela planta. Então, a monocultura, ela acaba tendo essa questão. Tanto que quando você produz em policultura, você tem uma terra muito mais rica, porque uma planta está injetando um tipo de nutriente e a outra está puxando. Existe uma complementariedade, que é a sabedoria da natureza, nesse sentido de, quando você olha uma floresta, você vê uma diversidade muito grande de plantas, e uma determinada coisa ataca uma planta, ela vai atacar só essa planta, porque a outra planta é resistente, entendeu? Ou é menos propícia para aquele tipo de ataque. Então, existe uma sabedoria dentro dessa produção que não vai acabar com tudo. Sabedoria da própria natureza, às vezes, que a pessoa, ou o grupo de pessoas que está lidando com esse processo deveria ser capaz de interpretar, né? E acho que historicamente, por centenas de anos, a gente fazia isso de forma melhor, mas aí a introdução da indústria acabou levando esse processo para outro lado, né? Eu acho que até hoje em dia, dizer... só para completar, até hoje em dia é abertamente falado a respeito, né, que até a introdução da pirâmide alimentar no pós-guerra foi uma questão do governo americano, mais do que nada, incentivar ou justificar os subsídios que eles davam para certos setores da agropecuária, né, da indústria de produção de alimentos, porque a base da pirâmide alimentar é grãos e açúcares e coisas do tipo, porque é o que o país produzia mais do que qualquer outra coisa na época. E isso aí foi levado a um ponto onde a gente precisa promover o máximo possível para a base da nossa economia continue sustentável, né? Porque era um país ou ainda que exporta para o mundo inteiro. Então, manipular certos testes em laboratório e dizer, por exemplo, que cereal A, B e C é saudável, é uma forma que é propaganda enganosa. Hoje em dia a gente está mais ligado nisso, mas décadas atrás as pessoas se deixavam levar bem mais, até porque não tinha como você comparar com outro tipo de informação, né? Não era abertamente falado a respeito igual é hoje em dia. E assim como antes disso teve o tabaco, que era promovido também como solução saudável, por exemplo, né? E outras drogas eram vendidas em farmácia e tal. No pós-Segunda Guerra, essa revolução da agroindústria foi uma coisa que se desenvolveu, acho que de forma muito rápida, e não tinha como o governo e grandes empresas com monopólio de terras e de certas políticas locais, não tinha como eles não verem isso como uma oportunidade de lucro absurda, né? E a gente está pagando o preço de certa forma até hoje. E foi aí onde surgiram a outra parte dessa crítica, que são os ultraprocessados, né? Exatamente, exatamente. Que aí você precisa construir um alimento que dure mais na prateleira, um alimento que não estrague, um alimento que seja barato, um alimento que seja barato de se produzir, muitas vezes com o que é descartado em outras produções, né?
E aí você tira todos os nutrientes do alimento para você poder ter mais tempo de prateleira, um salgadinho durar 2 anos, coloca aromatizante, coloca corante, coloca um monte de cor para aquilo ficar palatável e barato, né? Porque Exatamente. é isso, assim, né? E de chegar ao extremo hoje em dia de muitas pessoas, especialmente de classes sociais mais baixas no mundo inteiro, muitas vezes têm acesso a esse tipo de alimento ultraprocessado e não têm acesso à comida de verdade, que veio da terra. Água também. Tem, por exemplo, a Coca-Cola e outras marcas têm subsídio do governo, às vezes, para conseguir deixar o preço dela mais baixo do que uma garrafa de água, para incentivar já o consumo. É uma coisa... É melhor nem pensar, para falar a verdade, às vezes. Isso aí é um bagulho louco. Você pensa que um refrigerante custa mais barato que uma água? Da onde que vem a água dessa Coca-Cola? É água da chuva? Tem um documentário, acho que no Amazon Prime, que uma vez eu assisti e falava justamente a respeito de refrigerante em comunidades, acho que, se eu não me engano, nessa ocasião era do México, que era exatamente isso que acontecia. As pessoas tinham acesso à Coca-Cola acessível de preço em comunidades de baixa renda, mas não a água. E aí virou um escândalo, porque anos depois se descobriu que o presidente do México na época era o CEO da Coca-Cola no país, anos antes. Ou seja, coincidência. Mas que filho da... Imagina os milhões que enfiava no bolso à custa da saúde do futuro da população dele. E aí, eu não sei se o Mota quer falar sobre veganismo. Não, melhor não. Dá muita briga. Melhor não. Deixa quieto. O Mota ainda é vegano, não é? Eu sou vegetariano. Vegetariano. Eu ainda consumo. Você era vegetariano, laticínios. Fui por 11 anos. 11 anos. Por 11 anos. E você era vegetariana ou vegana? Não, era vegetariana. O Pedro virou vegano e eu voltei a comer carne. Mas eu acho que eu participei de alguns encontros que eu acho que existe, é um tema polêmico, eu acho que é um tema que a gente sempre tem que ter em mente, o problema da produção da carne, o problema da produção do alimento em si. Mas é isso, assim, eu acho que é importante a gente, dentro da nossa alimentação, se questionar sobre tudo que a gente come. Porque, vou dar um exemplo, eu conheci uma pessoa vegana que tomava leite de soja de uma multinacional todo dia de manhã, e aí você para se perguntar, né, tudo bem, existe a questão do desmatamento, da pecuária e tudo mais, mas existe o desmatamento também para se produzir soja, milho e esses processos. Então, eu acho que o importante do alimento, né, dessa discussão do alimento, não é exatamente o que a gente come, apesar de que isso é importante. É o que eu como, em qual rede que está sendo produzido, impactando e distribuindo. Por isso que a gente fala, quanto mais curta a cadeia de comercialização, né, eu não estou consumindo um produto produzido em outro país, que passa por diversas pessoas. Então, quando eu penso, eu vou comer manga, tentar comer da minha região, apesar de eu saber que aqui no Brasil a maior parte da manga vai estar sendo produzida no Nordeste. Mas então, o lance é tentar incentivar a produção e o consumo de produtos locais, seja de origem animal, seja de origem vegetal, seja de qual tipo de origem. É esse o meu ponto e a minha questão, né? Com relação a alguns movimentos veganos que não param para pensar sobre isso. Mas a que agroecologia, ela encosta nessa questão, né? Como você impacta as coisas que você consome, certo? E o que isso impacta na vida das pessoas, do agricultor, né? Então, se eu estou contribuindo para com que existam agricultores na minha região, se eu estou contribuindo para com que esse alimento está chegando na periferia. Então, é essa cadeia de distribuição do alimento que a gente questiona, né? Eu queria, posso só fechar o que a gente acabou de falar? Com um comentáriozinho? Depende. É uma pergunta? Não, um pedido?
Não, uma afirmação. Escuta primeiro e daí aí você decide se a gente corta ou não. Resumindo, mais ou menos, fechando o que a gente estava falando agora, eu acho que, pensando em todo esse universo esse universo de informação que é você se aprofundar, quase que é engenharia reversa, né? Você vê um alimento na sua geladeira ou na sua prateleira e para pensar no processo que aquilo lá passou, da sua origem até chegar a você, né? Esse tipo, seja o que for, qualquer tipo, seja super ultra processado ou seja uma coisa natural, não interessa. Tem toda uma cadeia de eventos que leva esse alimento, às vezes esse objeto, chegar até você, né? Eu acho um crime que esse tipo de coisa não é mais falada a respeito, até nos anos escolares, quando as crianças, principalmente, começam a ter curiosidade a respeito das coisas. Eu acho que isso deveria ser, apesar de que falar de sistema educacional é sempre complicado, porque é muito complexo, uma máquina muito grande e muito defasada, né? Mas precisaria ser mais parte, esse tipo de educação especificamente, precisaria ser mais parte do nosso sistema educacional mundial, porque quase ninguém sabe exatamente o que eles estão consumindo. Você está colocando dentro do seu corpo também, além de todo o impacto socioeconômico de tudo isso que a gente está falando, para ter mais consciência coletiva a respeito do que é o nosso mundo também. E, poxa, você pode meio que, isso aí vai se desenrolar de tantas formas, até a economia do lar e a sua própria saúde, né, que você pode ter um relacionamento muito mais saudável, até com o uso de médicos e dentistas e tudo mais, se você tiver um controle do que você consome no seu dia a dia, no futuro. É um investimento, é o que eu estou querendo dizer. É um investimento em si mesmo e na sociedade ao seu redor, você se informar a respeito dessas coisas. E é uma pena que não é mais presente na nossa cultura, mundialmente falando isso. Porque mais e mais a gente se foca em coisas que estão menos relacionadas com a natureza ao nosso redor. Isso aí a gente paga um preço. E eu acho que no futuro o preço vai começar a ficar cada vez mais alto. Porque a gente já está vivendo uma realidade hoje em dia que ter acesso à comida saudável é um privilégio. Porque tem muita gente também que acha que come uma dieta saudável, dieta assim, que tem hábitos alimentares saudáveis, mas na verdade a pessoa não sabe, não tem um entendimento do que são esses alimentos. Mas o ponto importante de tudo isso é que as atitudes individuais contam, mas que a gente também precisa pensar em atitudes coletivas e de políticas públicas. Exatamente, né? Exatamente. Por isso que eu também gosto. Se o governo dá subsídio para a produção de soja e não dá subsídio para a produção de comida de verdade, quem que vai sair ganhando? Né? Então, exato. Por isso que eu quis. Esse é o ponto também. Por isso que eu quis tocar no sistema educacional, porque eu acho que isso deveria ser parte da nossa formação. Né? É aquela coisa, de um ponto de vista já mais teoria da conspiração, o governo não vai querer que as pessoas sejam informadas, não vai querer que as pessoas sejam capazes de pensar por si mesmo e tudo mais. Mas eu acho que a gente poderia exigir mais dos nossos governos, nesse termo, que esse incentivo fosse mais presente, de forma sistêmica, né? Eu acho que essa informação deveria ser compartilhada mais eficientemente. Sim. É isso aí, com certeza. Viva a sociedade alternativa! Viva, viva! Arquitetura responsável. Quando eu conheci a Ecovila, que a Mariana mora, há muito tempo atrás, ela ainda não tinha a casa dela pronta. Ela estava construindo a casa ainda, e tinha um negócio lá que chamava Adobe, que é tipo um tijolão ancestral. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre a arquitetura responsável, não só da Ecovila, mas de outras que você conhece, para a gente tentar entender como isso se encaixaria como isso provavelmente se encaixa no tema que a gente está falando, que é a agroecologia, essas coisas. Eu imagino que pensar nisso também faz parte, certo? Bom, eu lembro, agora eu vou lembrar de uma coisa, eu lembro que quando você foi conhecer a Ecovila, você conheceu o banheiro seco. Nossa, que divertido!
impactado. Ele falou, como assim? Você faz cocô nisso aqui? Você fazia assim, mas que porcaria é essa? Então, E aí não queria a gente, falar isso aí, mas você que falou. e aí a gente falou, mas Rick, pensa assim, não faz sentido todo mundo fazer cocô na água e aí depois a cidade junta todo esse cocô da água num sistema de tratamento para tirar a água do cocô. E aí você parou, tal, e aí, enfim, né? Existem sistemas de tratamento tanto de águas como de efluentes, né? De águas Dejetos. cinzas e águas negras, dejetos, que a gente que mora na área rural já tem que pensar, né? Porque não chega sistema de água e esgoto em água rural. Você tem que pensar em formas de tratar a sua água e seu esgoto. Então, dentro da permacultura e da agroecologia, você pensa nessas técnicas, nessas tecnologias sociais para com que você resolva esses problemas, né? E a bioconstrução, ela é muito conhecida dentro do campo da permacultura, mas também ela resgata um conhecimento ancestral de diversos países, diversas culturas, que é construir de forma um pouco mais sustentável, com um impacto menor, né? O sistema de construção civil, pelo que eu saiba, gera muitos resíduos, né? E muito impacto na sua produção. E aí a gente também, vendo todos esses exemplos, a gente quis construir a nossa casa de terra, principalmente para a gente ter um conforto térmico melhor. E isso, hoje em dia, a gente percebe que é gritante, assim, né? A nossa casa, ela é muito mais fresca do que uma casa construída num sistema convencional, né? Então, aí a gente fez a nossa casa, é uma técnica mista de adobe, de taipa, não é adobe, em que a gente faz o barreamento, né? Parecido com taipa de mão, né? Taipa que parece, o pessoal chama de pau a pique aqui no Brasil, né? Mas é uma técnica um pouquinho diferente. E aí fizemos em sistema de mutirão, né? Fizemos a construção da casa. E outras casas na Atibaia têm outras técnicas. Então, tem uma casa que é essas casas pré-moldadas com madeira de reflorestamento. Então, é eucalipto tratado, e aí a casa, né, com eucalipto. Tem outra casa que tem os tijolinhos, mas são tijolos de solo cimento que são de pressão, eles não vão para a carvoaria queimar, né, eles não são queimados. Então, aí você monta que nem Lego, e aí você constrói essa casa de tijolo que o pessoal geralmente chama, tem uma marca que chama tijoleco, né, um tijolo de solo cimento, acho que é esse o nome. O adobe tem dois tipos de técnica, tem o adobe... tem a taipa que dois tipos... O adobe que eu conheço tem o Illustrator e tem o Acrobat. Não é esse adobe? O adobe é aquele que cria o tijolo, né? Você faz o tijolo no sistema ali de produção com a terra e a mistura da terra, da argila e tudo, e seca esses tijolos e você depois assenta esses tijolos na casa. Não é tão simples, tem que ter arquiteto junto, teste de terra, enfim, todo um conhecimento aí. Eu imagino, porque se você não tiver profissionais da área, sua casa vai cair em algum momento, né? Literalmente. Ou seja, mão de obra especializada é indispensável. E a taipa que tem dois tipos de técnica. Então, é a taipa de mão, que é a que eu fiz em casa, e existe a taipa de pilão, que é por pressão mesmo, né? Que você vai pilando a terra e ficam paredes, assim, bem bonitas também, assim, bem legal. Mas é isso, é um universo, a bioconstrução e os sistemas de tratamento. Existem tentativas de tornar essas técnicas mais popularizadas, né? Popularizar mais essas técnicas no sentido de trazer para as cidades
para as casas das cidades esses tipos de técnica para tornar um pouquinho mais sustentável a forma como Eu trouxe esse assunto para a pauta, não porque é legal, porque é legal mesmo, mas porque, do meu ponto de vista, é o futuro. Porque a gente, na pandemia, a gente teve a crise do aço. E aí não só você não tinha aço para comprar, como o aço triplicou, quadruplicou. Ou seja, o valor que custava para fazer uma casa, ele aumentou demais. Então, além de não ter o material, ele tornou aquilo mais caro. As técnicas mais ecologicamente corretas, até onde eu sei, elas também são mais baratas. Elas têm um outro tipo de planejamento, elas têm outro tipo de técnica, mas elas são mais baratas. Tem as vantagens, como você citou, o conforto térmico é uma delas, e devido à onda de calor que o Brasil está passando, agora você pode perceber que é uma vantagem muito maior do que se pensava. Provavelmente tem as desvantagens também, mas do ponto de vista que eu tenho, não vai ter uma outra opção. Eu soube também que as reservas de cimento estão acabando, porque elas são finitas. Então, pensar em coisas alternativas ao cimento é urgente, certo? E cada vez mais a gente vê o cimento sendo usado torto e direito aí nas construções, né? Mas é isso, assim, eu acho que é todo um questionamento mesmo da forma como a gente vive, né? Então, assim, no nosso caso, a gente construiu antes da pandemia. Eu mudei em fevereiro de 2020 para minha casa e a pandemia estourou em março. A gente demorou para construir, a gente teve processos de altos e baixos da obra, mas a gente decidiu construir, e a gente decidiu construir utilizando material de demolição, né, utilizando madeiras que, por exemplo, eram de janelas antigas e tudo mais. E aí, quando a gente decide utilizar esse material, por mais que seja positivo no sentido financeiro e no sentido de qualidade, porque você está usando uma madeira de lei, que muitas vezes é mais antiga, mas também, ao mesmo tempo, você precisa recuperar esse material, e aí você vai usar mais mão de obra, lixar, envernizar, fazer alguma questão. Então, a gente não teve uma obra mais barata do que a obra convencional, no sentido do cálculo por metro quadrado. Certo. Mas a gente tem uma casa, em termos qualitativos, muito melhor do que se eu utilizasse o material convencional. É uma casa que a gente, inclusive, quando recebe visita na Atibaia, a gente recentemente recebeu uma visita de designers e arquitetos, assim, eles ficaram... Eu ia perguntar isso, vocês devem ter esse tipo de gente indo lá ver o tipo de construção que vocês têm, né? Tem gente, tem faculdade de arquitetura que quer ir lá conhecer. Oh, que legal demais. Tem faculdade de agronomia, então tem várias faculdades que procuram a gente para ir lá conhecer, sim. E aí o mais interessante foi que, como a gente construiu a casa de terra, a gente construiu uma casa alta, e aí a chuva batia bastante na frente de casa. A direção da chuva, né, e aí o arquiteto já tinha falado, olha, essa parede da frente, eu aconselho proteger de madeira, e aí o Diogo falava, não, eu quero ter uma casa de terra, porque a parede da frente da casa tem que ser de terra. Aí é sempre uma ótima ideia discutir com o arquiteto, viu? Aí a gente viveu 2 anos, né, morando lá, e até chegou um momento que ele falou, não, né? Só que aí surgiu uma oportunidade durante a pandemia. O SESC de São Carlos estava trocando todo o taco do ginásio. Eles estavam tirando todo o taco de IP do ginásio e jogando fora nas caçambas. Aí eu passei, olhei aquela madeira na caçamba, eu e o Diogo de carro, assim, durante a pandemia a gente parou, demos uma volta e falamos, o que vocês vão fazer com essa madeira? Não, estamos jogando fora. Não, a gente
quer pegar essa madeira. Não, vocês não podem pegar da caçamba. Aí tivemos que entrar com pedido, tal, de doação para o SESC autorizar, tal. E aí a gente teve a doação dessa madeira. A gente conseguiu instalar essa madeira num paredão na frente de casa e ficou super legal, assim. Esse tipo de coisa é muito louca, falando de função e utilizando esse material de reaproveitamento. Falando de reutilizar, reaproveitar, reciclar e tudo mais, tem muita coisa que não permite que a gente faça isso, né? Por exemplo, você falou, as pessoas falaram para você que você não tinha autorização para pegar da caçamba, mas todo mundo sabe que está sendo descartado, né? Ou seja, eles têm que seguir com o processo deles, mas tecnicamente... E da caçamba vai para um lugar que com certeza não é uma destinação correta. Exato. E isso aí me lembra que... Eles acham que é uma destinação correta, mas não era. Mas aqui tem muitas instituições... Exato. Tem muitas instituições que, não só aqui, em qualquer lugar, pregam, às vezes até o slogan deles, né? Tem esse tipo de coisa, recicle, reutilize, reaproveite e assim por diante. Só que esse tipo de coisa, às vezes tem gente que quer aproveitar as coisas que outros estão se desfazendo e você não é autorizado a fazer. Por exemplo, doar comida. Por exemplo, restaurantes que têm muitas coisas assim, totalmente limpas, que não foram utilizadas, ao invés de jogar fora, gostariam de doar, né, para essas cozinhas comunitárias ou o que for, e você não pode. Não é uma coisa assim que você pode tratar a nível pessoal, sabe? Existem até multas para esse tipo de coisa. Impressionante. A vigilância sanitária tem umas exigências, parece que realmente, o molho de tomate que foi feito naquele dia tem que ser descartado, não pode usar no dia seguinte, sabe? Só um exemplo. Exatamente. Mas tem restaurantes que relatam isso, assim, que eles não podem reutilizar alimento, nem pode doar, porque se não foi utilizado naquele dia, não pode doar. Não pode doar. E nesse processo aí tem coisas não perecíveis também. Então você se pergunta, né, poxa, eu entendo regras e legislação e tudo mais, mas às vezes tem coisa que vai contra o bom senso, né? No caso dos tacos de IP também. Poderia ser reutilizado em outros locais, né? Mas é isso, assim, eu acho que é um... E aí é onde a gente vê também, né, voltando para o alimento também, onde os descartes, né, são absurdos, né? Nossa. Então, às vezes, assim, a gente percebe que outro papo com relação a isso é o lixo, assim, né? A gente vê as pessoas descartando lixo. No Brasil ainda a reciclagem ainda é muito, né? Não atinge a cidade toda, né? Tem cidades que tem uma cobertura maior, mas tem cidades que você tem que fazer, né, levar seu lixo para os pontos de coleta, e isso depende muito de uma determinação sua, porque o que acontece geralmente é as pessoas jogarem lixo reciclável junto com o lixo comum, né? Não compostarem o seu lixo. Então, você fala de compostagem, é outro tipo de, nossa, a pessoa composta o próprio lixo. A gestão dos resíduos, ela é muito complicada, e as pessoas acham que, se eu botei no lixo, esse problema já não é meu. Exatamente. Né? Só que continua sendo um problema dela. Sem dúvida, sem dúvida. O tal do não tem jogar fora, porque não tem fora, né? Você só mudou de lugar. Transferiu o problema. Curiosidade, na verdade, sobre dentro da Ecovila, essa questão de saneamento, talvez você falar um pouco desse banheiro seco aí que o Henrique foi cagar nele, como funciona lá, a questão Caguei mesmo. A questão do lixo, como que vocês separam também, a parte de energia, né, como que funciona isso, mais por curiosidade para quem está ouvindo, saber como que funciona, né, porque deve ser diferente de uma casa na cidade, né. A energia não temos nada alternativo por enquanto, né? A gente pretende instalar as placas solares,
Algumas casas têm placa solar para aquecimento de água, né, mas a gente usa a energia normal, né, da rede. Apesar de cair bastante, a gente ter diversos problemas com relação ao fato de uma chuva que dá, cai. Com relação ao saneamento, cada casa tem o seu sistema de tratamento. A minha casa é um sistema pronto que você compra, né, que chama, nossa, já vou lembrar qual que é, um sistema pronto, acho que chama biodigestor, o sistema de tratamento. Então, é um sistema que vai tanto águas cinzas como águas negras, trata, e aí esse biodigestor sai a água limpa do outro lado. Também tem círculos de bananeira, que eles fazem o tratamento das águas cinzas, de chuveiro, torneira de pia, de lavanderia, e aí a gente tem que pensar em alguns produtos que não podem ser utilizados, né, para poder usar esse sistema de tratamento. Tem o banheiro seco, que é o banheiro que você não usa água, então você tem, dentro do banheiro seco, geralmente tem um coletor de urina e o local para fazer o cocô. E aí você joga, depois que você faz, você joga serragem, e aí vai juntando, né, as fezes com a serragem, isso vai se decompondo. Geralmente você tem que pôr, eu acho, eu não tenho apropriação da técnica toda, mas acho que aí depois você tem que pôr para descansar num local com sol, que bata sol e tal, e aí aquilo vira um composto, vira um adubo. Só que você não pode usar esse adubo para plantar alimento, né? Porque existe uma questão de que são fezes humanas e que existem parasitas e tudo mais que você pode estar colocando nesses alimentos. Então, geralmente você pode pôr canteiros de plantas ornamentais, jardim, você pode pôr em árvores, né, da floresta, você pode pôr isso para adubar outras árvores, por exemplo. O que é mais de sistema de tratamento? Tem um sistema que chama jardim filtrante, que tem lá em uma das casas também, que são plantas, você tem toda uma forma de você colocar entulho embaixo, tal, e aí as plantas em cima que vão ajudar a fazer a filtragem dos dejetos, né, do saneamento. Aí, na época que a gente estava mais coletivo, a gente tinha um sistema de gestão de resíduos coletivo também. Então, a gente tinha um espaço de triagem, que cada casa ia lá, levava, a gente fazia separação por tipo de resíduo. Aí a gente, né, mensalmente ou a cada 2 meses, levava para algum lugar para, inclusive, vender esse resíduo, né, para catadores e intermediários, e aí a gente, com esse dinheiro, ajudava a melhorar ali a estrutura ali do barracão, da triagem, pagar gasolina para levar esse resíduo para a cidade. E o resíduo orgânico a gente sempre fez compostagem, né? Então, o resíduo da cozinha, dos alimentos, sempre fez composteira. Antes eram composteiras coletivas, e aí com cada casa cada casa tem a sua composteira, e aí fica com um resíduo de aterro pequeno, né? Que são coisas que não são recicláveis e acaba, o papel higiênico queima, né? E então aí o resíduo de aterro acaba sendo assim bem pequeno e depende da casa quase zero, assim, né? Então mas é muito interessante esse impacto de você lidar com o seu resíduo, você separar o seu resíduo e tudo mais, que é onde você para olhar e fala, nossa, olha só como que está o meu consumo, né? Isso é importante quando a gente faz. Bem legal isso aí. Então, hoje em dia a gente não está tão coletivo, não tem mais o cuidado coletivo, que são as refeições conjuntas, e então cada casa faz a gestão do seu próprio resíduo, né? Só que como a gente mora em área rural, não chega chega próximo o lixo de aterro. E aí a gente leva para a cidade o lixo de reciclável.
Mas é impressionante, assim, cada vez que a gente passa do lado do local do lixo de aterro, a gente fica com o coração partido em perceber como as pessoas descartam coisas ali, assim, jogam fora da lixeira, fazem uma bagunça, assim, o descarte é realmente uma questão, assim, acho, né? Pelo menos na cidade de São Carlos, assim, tem tido vários pontos, só joga entulho, o pessoal já jogou animal morto ali do lado da lixeira, sabe? Então, assim, Isso é as em coisas qualquer que... cidade, não é só São Carlos, não, pode ter certeza. Nossa, Em todo mas lugar. Bom, Mas parabéns pela iniciativa. Sim, com certeza. Da hora demais. Essa iniciativa realmente é uma coisa, poxa, de tirar o chapéu. Responsabilidade social, né, do mais alto nível. É social, ecológica e todas as outras que você quiser colocar. É muito massa. Muito bom. Mariana, estamos indo para os finalmente, então eu queria deixar esse espaço para você falar no que você está trabalhando atualmente, se tem algo que você gostaria de divulgar, se tem algo que você gostaria de chamar a participação popular ou alguma coisa desse tipo. Então, esse espaço é para você falar dos seus projetos atuais. Então, eu não contei da Florada Tech, né? A gente, com esse trabalho com os agricultores, né? O trabalho de auxiliar na comercialização, pensar um pouco nessa rede de distribuição do alimento e tudo mais, a gente ficou instigado, né? Eu, o Diogo e uma outra companheira da Ecovila, né? Que é da área da computação. A gente ficou instigado em desenvolver coisas que possam vir facilitar a vida dos agricultores, né? E principalmente dos agricultores que produzem orgânico. Então, a gente escreveu uma proposta para a FAPESP, que chama PIP, que é um programa de inovação para pequenas empresas. Num primeiro momento foi negado, a gente pediu reconsideração, reescreveu, tal, e aí nesse segundo momento foi aprovado, que a gente está com esse projeto em desenvolvimento, e a ideia é que a gente construa uma solução tecnológica para melhorar essa cadeia produtiva e de distribuição do alimento orgânico ali na região. O processo ainda está em fase inicial de desenvolvimento, mas já temos alguns desafios aí, que está sendo bastante interessante de pensar, e que eu acho que é isso, assim, sabe? A ideia é com que a gente possa pegar esses princípios que a gente construiu, tanto de economia solidária, da vivência, né, com os empreendimentos de economia solidária, com os agricultores, a experiência também, né, da Ecovila e do trabalho que a gente tem para pensar soluções ambientalmente justas e corretas. A ideia é que a gente possa construir algo que possa vir a ser compartilhado com os agricultores mais para frente, né? Então, é isso. E outra coisa que eu não falei, mudando de assunto, é que a agroecologia, ela tem alguns princípios também, que são princípios que visam a mudança da sociedade. Então, quando a gente fala da agroecologia, a gente fala também de feminismo, a gente fala de antirracismo, a gente fala de economia solidária, de preservação da cultura, né? Popular. Então, esses princípios, a ideia é que a gente possa, em todas as nossas ações, sejam ações voltadas mais, por exemplo, dentro do Instituto Florada, que tem uma ação mais social, mais voltada para uma construção de sociedade, seja pelo Florada Tech, que é uma startup, mas que é uma empresa, uma startup, mas que também consiga inserir esses princípios dentro da sua área de atuação, né? Então, se vai dar certo ou não, se a gente vai conseguir viver disso, é um papo que a gente pode conversar daqui a alguns anos, mas que a ideia é que a gente possa, é isso, assim, né, produzir esse impacto positivo a partir da nossa atuação e a partir da nossa vivência. Eu não vejo por que não. Inclusive, cada vez mais eu percebo que se não trilharmos esse caminho, não haverá caminhos para trilhar.
Não sei se Né? eu tô muito alarmista, mas eu cada vez mais eu enxergo desse ângulo. Não, ou você conserta essa visão como sociedade e percebe que você está em cima de um planeta que ele não é o seu lixo, ou seja, não tem jogar fora, não tem ignorar o seu vizinho. É uma sociedade, ou essa sociedade arruma um jeito de conviver bem e bem, inclusive, com a natureza, ou não se vai haver convivência. Mariana, se alguém quiser saber mais sobre a Ecovila, sobre todos os projetos, Sobre a sua startup, isso, sobre como que encontra isso? Como encontra você? Deixa aí os arrobas ou os contatos possíveis. O Marcão vai anotar, que eu sei que ele tá acordado, e a gente vai colocar na descrição do vídeo aí para você, tá na descrição aí o contato da Mariana e os outros contatos possíveis. isso. A Ecovila tem Instagram, né? Eu acho que é @ecovilatibá. O Instituto Florada também tem Instagram, então se quiser falar comigo é @Instituto Florada. Para falar comigo do projeto, eu posso deixar o e-mail, porque a gente ainda não tem, quer dizer, a gente tem um site, a gente já tem o nome do nosso aplicativo, mas ainda é segredo de Estado. Então aí eu vou Isso aí tá na fase de contar mais para desenvolvimento. frente. Vou justo. contar mais para frente. Mas tem meu e-mail, aí eu posso deixar o meu e-mail para vocês, eu deixo anotado para o Marcão, se alguém quiser falar comigo. Mesmo porque meu Instagram, eu estou tentando fazer um detox e não estou acessando muito, então é melhor por e-mail mesmo. Perfeito. Não, aqui é só o envolvimento profissional. Fica tranquila, a gente vai fazer só os seus projetos. Ninguém vai te encher o saco aí, não. Vai encher o saco pro bem. Não, para novos projetos, articulações. Legal sempre demais. assim. Show de bola. Muito bom, eu achei puta papo foda. Parabéns. Porra. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Mesmo Você é o depois único de que está no todos- Brasil, né? Eu e o Marcão. Então, aí vocês convidar vocês para ir lá visitar minha casa. Vamos lá, Marcão, conhecer. cagar na serragem. O Marcão tá prometendo faz tempo. Pô, é legal lá, Cadê o cara. Marcão? E, Bota o Marcão aí. e da época que eu fui, deve ter Volta aí, mudado Marcão. tudo já. Hein, Mariana? Mudou. Ó, Marcão. Ó o Marcão aí, é o nosso Aí, ó, estagiário. voltei. Estagiário. Ele não fica na live porque ele é Alô. estagiário. Então. Isso. Não, mudou bastante. Mas mudou, assim, a Ecovila, em termos comunitários, está bem parada. Eu mesma confesso que a gente está mais como local de moradia mesmo, não sei o quê, mas eu acho que em breve teremos pessoas, tá voltando esse retorno, sabe, de pessoas interessadas. A gente teve bastante gente interessada durante a pandemia e um pouco depois, mas a gente deu uma segurada porque a gente não estava muito conseguindo falar, não, a gente não vai conseguir receber as pessoas direito. Não, pandemia não dá, né, pô? É pra se isolar. Quem se isolou, se isolou. Não, mas eu acho que também depois da pandemia, foi isso, né? Pandemia a gente falou, não dá pra gente receber pessoas, tal. Teve gente que ficou pedindo, não, tô viajando aqui, ali, tal, não sei o quê, e a gente ainda tava lá com o pico de UTI Manaus, lá, aquele caos lá no final de 2020, e a gente falando, amigo, não. E aí, mas mesmo depois também a gente demorou para voltar a se reorganizar no sentido de botar para você receber pessoas novas, você tem que abrir espaço, né? Na cabeça. Tem que se preparar. Psicologicamente, estruturalmente. Isso, então aí a gente agora que está voltando a ter essa recepção assim, maior. Massa demais. Mas amigos e conhecidos podem ir, a gente só marcar. Vamos marcar ali lá, Marcão. Vamos Tomar um lá. café e cagar na serragem. Faz um churrasco vegetariano. Isso, abobrinha orgânica, uns tomates orgânicos, é bom pra caramba. Não, tem um agricultor que está morando lá, que era nosso vizinho, pediu para fazer uma proposta de parceria, né? De arrendamento / parceria. Gente, eu tô comendo quiabo e abobrinha toda semana. Olha que beleza. Agora. Maravilhoso. Eu adoro quiabo. Gente, É bom demais. É bom demais. Bom demais. Aí faz de tudo quanto é jeito. Levar as crianças lá para sair do concreto, né?
Isso, Nossa exatamente. Desligar o Wi-Fi e larga elas no mato. Nós Exato. que agradecemos o seu tempo. Obrigado, seu Mariana. De conhecimento. verdade. Doutora Falei Mariana. um monte, não deixei vocês falarem nada, quase. Mas é por isso que você veio aqui. Você, né? Se fosse pra falar a gente não chamava você, ficava só nós tonto conversando aqui, né? É por isso que o seu quadrado é maior que o nosso. Exato. Mas legal. Antes de ontem a gente já fez uma prévia já, né, Henrique? A gente já ficou conversando, eu, Henrique e a Tatá, uns 40 minutos. Aquela... É divertido. É isso. Então temos, minha gente. Temos, Show minha de gente. bola, galera. Aproveita, deixa o like aí, segue nós no Instagram, no Spotify, Segue no Instagram. no YouTube, As informações da Mariana vão estar na descrição daqui. no TikTok também, que estamos lá. Segue a Isso. Mariana, segue a Ecovila, tá tudo na descrição aí. E, por favor, tente ser um ser humano melhor, né? É isso Daqui aí, pra já frente. demos várias dicas hoje, hein? É. Para de ficar jogando tudo fora Demos no um lixo. monte de tapa na sua cara, seu vagabundo. Vai se Isso. tornar uma pessoa melhor. Obrigada, pessoal. Obrigado, Falou, vocês. falou. E como de Até a praxe, um beijo no Bogan pra vocês. Beijo no Bogan. Valeu! Até mais. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Apoio 7 Paixões.